Minhas filhas eu vejo que são 3, e cada qual é da beleza irmãs. Se eu quero Lúcia, muito quero Inês, da mesma forma quero Miriam. Vendo a meiguice da primeira filha, vejo a segunda que me prende e encanta, a mesma estrela que reluz e brilha, se olho a terceira, vejo a mesma santa. Se a cada uma com fervor venero, fico confuso sem saber das 3, qual a mais linda e qual a que mais quero. Se é Miriam, se é Lúcia, se é Inês. E já velho a pensar de quando em quando, que brevemente voltarei ao pó, eu sou feliz e morrerei pensando que as 3 filhas que eu tenho é uma só. Patativa de Assaré, né? A resposta do crucificado Osmar Barbosa. Era fria, tão fria, de maneira impossível sondar-lhe o coração. Tinha gestos de garça na clareira e de rolinha arisca no sertão. Procurou um convento, fez-se freira, fez-se calada irmã da solidão. Perpetuou-se em estátua verdadeira no pedestal sereno da oração. Pôs aos pés do Senhor crucificado uma prece de amor. Quero que os teus braços divinos, ó Jesus, me tomem. E o Cristo redarguiu atormentado. Como pode querer amar um Deus aquela que não sabe amar um homem? A coisa certa, Minu. Faça tudo que gosta, gostando de tudo que faz, sem temor e sem medo. Vem daí deliciosa paz, e do sucesso o segredo. Trabalhar de coração alegre e mente aberta é fazer a coisa certa. Toda manhã agradeça a Deus por mais um dia. Viva assim intensamente e ao coração obedeça. Do que foi ruim, se esqueça. Só dê lugar para a alegria. Viver o hoje certamente é fazer a coisa certa. Se o ideal desejado ainda não foi atingido, não fique acabrunhado. Tudo é questão de tempo, ou de mais esforço exigido para atingir a sua meta. Insista e persista, recomece e não desistas de fazer a coisa certa. Se o que lhe foi proposto foi andar meia milha, anda a mais milha e meia, sem fazer cara feia. Ao contrário, disposto. Ficar sempre alegre, né, para superar a si próprio, é fazer a coisa certa. Se perdoar a ofensa ou esquecer a afronta, parecer coisa difícil ou impossível de ser feita, não responda à desfeita com a mesma moeda. Peça ao Pai em oração a grandeza do perdão que desfaz o grilhão do mal que nos afeta. Rezar é o que é certo para quem deseja fazer a coisa certa. Trilhando qualquer caminho, cuida de ser verdadeiro, polido, justo e honrado. O caminho do guerreiro é estreito e apertado. Difícil é ser cristão, mas quem reto caminha, acerta, pois o caminho da perfeição é fazer a coisa certa. Novo Tempo, Frejá, Guto e Goff. Frejá, Guto e Goff. Novo Tempo. O homem precisa de grandeza. Dentro dele está sua maior riqueza. O homem precisa de grandeza. Tirar da vida o que vale a pena. O homem precisa de liberdade, de sonhos para voar. O homem precisa do escuro para descobrir o que há na luz.
O homem precisa de força para levantar a espada e descer da cruz. E assim nós estamos começando mais um programa do Varela, o Varela no ar, diretamente de Fortaleza, capital do Ceará, hoje, 29 de setembro de 2012, sábado. Na direção geral do nosso programa, Lucas na área e Mona Lisa, a família Varela. Para o nosso querido público que nos acompanha na internet e no YouTube, acessando Jonas Varela, enviamos daqui um cordial abraço, agradecemos o seu carinho. Indicamos Varela Estética e Beleza, Rua Oswaldo Cruz, 1660, na Aldeota, em Fortaleza, Ceará. Indicamos o programa Check-up, na TV Diária, TV do Nordeste, nossa TV domingo às 21h30, na apresentação da nossa querida jornalista Natália Varela. Indicamos a leitura da página Check-up no Caderno Vivo do Jornal Diário do Nordeste, na edição de domingo. Quem assina, nossa querida jornalista Natália Varela. E no nosso programa de hoje nós continuaremos a leitura da palavra de Nosso Senhor nas Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, no livro do Eclesiástico, na sua quinta parte. Deus na criação, deveres do homem para com ele, no capítulo 23, versículo 1. Senhor, que és meu Pai e supremo árbitro da minha vida, não me deixes à discrição dos lábios, nem permitas que eu caia por ocasião deles. Versículo 2. Quem porá sobre o meu pensamento o freio das correções e no meu coração a doutrina da sabedoria, para que nas ignorâncias dos meus lábios elas me não perdoem e não apareçam os seus delitos. Versículo 3. E para que não suceda que venham a crescer as minhas ignorâncias e se multipliquem os meus delitos e se aumente os meus pecados e caia eu diante dos meus adversários e folgue de me ver arruinado o meu inimigo. Versículo 4. Senhor, que és meu Pai e Deus da minha vida, não me abandones ao arbítrio deles. Versículo 5. Não me des a altivez de meus olhos e afasta de mim toda a cobiça. Versículo 6. Tira de mim os apetites do ventre e não se apoderem de mim as concupiscências do ato carnal. E não me entregues a uma alma sem vergonha e sem recato. Versículo 6. Tira de mim os apetites do ventre e não se apoderem de mim as concupiscências do ato carnal, e não me entregues a uma alma sem vergonha e sem recato. Eclesiástico, capítulo 23, versículo Disciplina da Língua, versículo 7. Ouvi, filhos, a doutrina que vos dou sobre a moderação da língua. E aquele que aguardar não perecerá pelos lábios, nem cairá em ações péssimas. Versículo 8. O pecador é colhido na sua vaidade, e o soberbo e o maléfico achará nela tropeços. Versículo 9. A tua boca não se acostume ao juramento, porque nele se dão a quedas por muitos modos. Versículo 10. A nomeação, pois, do nome de Deus não seja frequente na tua boca. Não te mistures com os nomes dos santos, porque nisto não serás isento de falta. Versículo 11. Porque bem como o escravo que continuamente é posto em tortura, não se acha com diminuição nas lívidas pisaduras do corpo, assim todo homem que jura e que a cada passo está tomando na boca o nome de Deus, não será de todo isento de pecado. Versículo 12. O homem que jura muito será cheio de iniquidade, e não se apartará da sua casa o flagelo. Versículo 13. E se não fizer o que prometeu com juramento, o seu pecado será sobre ele. E se faltar a isso por desprezo, peca em dobro. Versículo 14. E se jurar em vão, não será justificado, porque a sua casa será cheia de merecida recompensa. Versículo 15. Há também outra palavra que está em paralelo com a morte,
ela se não acha nunca na herança de Jacó. Versículo 15. Há também outra palavra que está em paralelo com a morte, ela se não ache nunca na herança de Jacó. Versículo 16. Porque tudo isto será retirado dos homens pios, e eles não serão envoltos em tais pecados. Versículo 17. A tua boca não se acostume a palavras indiscretas, porque nelas se acha com efeito o pecado. Versículo 18. Lembra-te do teu pai e tua mãe, pois estás no meio dos magnates. Versículo 19. Para que Deus não se esqueça talvez de ti, diante desses mesmos grandes, e para que, enfatuado tu com o contínuo trato que tens com eles, não padeças algum impropério e não venhas a desejar antes não ter nascido e amaldiçoes o dia do teu nascimento. Versículo 20. O homem acostumado a dizer palavras de impropério nunca em dias de sua vida se corrigirá. Livro do Eclesiástico, capítulo 23, luxúria e adultério, versículo 21. Duas sortes de pessoas abundam em pecados, e a terceira chama para si a ira e a perdição. Versículo 22. A alma acesa como um fogo ardente não se extinguirá, até não devorar alguma coisa. Versículo 23. E o homem mau no apetite da sua carne não cessará até não acender o fogo. Versículo 24. Todo pão é doce para o homem fornicário, não cansará de pecar até o fim. Versículo 25. Todo homem que viola a fé do próprio tálamo conjugal, que despreza a sua alma e diz: quem é que me vê? Versículo 26. As trevas me cercam e as paredes me cobrem, e ninguém de parte alguma olha para mim. De quem tenho eu receio? O Altíssimo não se lembrará dos meus pecados. Versículo 27. Não considera que o olho do Senhor vê todas as coisas, porque semelhante temor humano expele de si ao temor de Deus, e os olhos dos homens são unicamente os que o fazem temer. Versículo 28. E não chegou a alcançar que os olhos do Senhor são mais luminosos do que o sol, que em torno estão vendo todos os caminhos dos homens, e que penetram o profundo do abismo e os corações dos mesmos homens até os mais ocultos esconderijos. Versículo 29. Porque o Senhor Deus, assim como conhecia todas as coisas, do mundo antes de as ter criado, assim também agora, depois que ele as criou, as vê todas. Versículo 30. Este tal será punido nas suas públicas e o posto em fugida como um potro de égua. E onde ele menos o espera será apanhado. Versículo 31. E todos os terão por um objeto de desonra, por isso mesmo que não compreendeu o temor do Senhor. Versículo 32. Assim perecerá também toda mulher que deixa a seu marido e que lhe dá por herdeiro o fruto de um alheio matrimônio. Versículo 33. Porque primeiramente ela foi desobediente à lei do Altíssimo, secundariamente pecou contra seu marido, e em terceiro lugar, no adultério que cometeu, violou a castidade conjugal, e se deu a si filhos de outro que não era seu consorte. Versículo 34. Esta mulher será levada à junta do povo, e ali se fará uma exata inquirição sobre seus filhos. Versículo 35. Os seus filhos não lançarão raízes, e os ramos dela não darão fruto. Versículo 36. Ela deixará ficar para a maldição a sua memória, e nunca jamais se apagará a sua infâmia. Versículo 37. E os que ficarem depois dela conhecerão que não há coisa melhor do que o temor de Deus,
e que nada há mais doce do que olhar para os mandamentos do Senhor. Versículo 38. É grande glória seguir ao Senhor, porque Ele é o que há de dar dias sem fim. Meus irmãos, minhas irmãs, concluímos aqui a leitura para Nosso Senhor no livro do Eclesiastes, no capítulo 23, nos seus 38 versículos. Voltaremos nos programas futuros com a continuação da leitura para Nosso Senhor no livro do Eclesiástico, na sexta parte, a sabedoria e as relações sociais, no capítulo 24, elogio da sabedoria. Fiquem na paz do Senhor nosso Deus e até os nossos próximos encontros, se Deus quiser. E concluindo aí, para terminar aqui nosso programa de hoje, nós faremos aqui a última poesia, né? Fonte oculta, né? Fonte oculta. Entre umas pedras metida, rolando clara e modesta, no coração da floresta vive uma fonte escondida. Receosa de ser ouvida, talvez abafando um ai, quase sem queixa ou murmúrio, fluindo vai. E de ser vista receosa, o vivo fio adelgaça, e assim, ignorada, passa ligeira e medrosa. Tal em